Para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber aqui no podcast a Bia Nóbrega, que é superintendente executiva do Banco Digio, que você conhece, né? Um banco digital, pertence 100% ao Bradesco, e atua em duas frentes muito fortemente, né? No B2C, que é o atendimento a nós, pessoas físicas, né? E no B2B, no atendimento a pessoas jurídicas e com parceria com grandes empresas do setor financeiro e de outros setores também, citando algumas aqui, PicPay, Serasa, Uber, por aí vai. O objetivo do Digio é transformar a vida financeira das pessoas, simplificando aquelas coisas que todo mundo tem, cartão de crédito, conta corrente, por aí vai. Bia, um grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje aqui no podcast. Muito obrigada. O prazer é todo meu pelo convite. O prazer é estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que a gente tem feito em Gente, Gestão e Experiência do Cliente aqui no Digio. É isso aí, Bia. E vamos colocar um tempero, então, nisso que vocês têm feito, assim. Como é que a tecnologia tem ajudado vocês? Eu queria começar o papo por aí, né? Porque a gente aqui no podcast sempre traz essa ideia, né, de que tecnologia é meio, não é fim, né? Uhum. E num banco digital, né, Bia? Puxa, vocês devem ter isso no dia a dia de vocês, né? Como é que eu uso essa tecnologia para ajudar alguém, né? Ajudar Sim. o cliente, ajudar um parceiro, ajudar o próprio banco na sua operação. Como é que é esse cenário da tecnologia no contexto do Digio? Bem, a tecnologia, na verdade, é um meio, né, que viabiliza um banco digital, né? Um banco digital, ele nasce, a gente brinca, né? É uma empresa de tecnologia cuja entrega são serviços financeiros, é a descomplicação da vida dos nossos clientes. Mas, no fundo, a gente depende e se origina na tecnologia, né? Então, as tecnologias, todas elas, estar atento a tudo que vem surgindo, estar atento principalmente àquilo que facilita o trabalho da própria área de tecnologia, no sentido de avançar as tecnologias ao nosso cliente, né? A gente tem as tecnologias proprietárias, a gente tem as tecnologias que juntos com os parceiros desenvolvemos, e tem as tecnologias que eu amo de paixão, que eu brinco que é plug and play, né? Seja em gestão, seja experiência do cliente, hoje tem tanta oferta incrível, de fato fazer a seleção e falar, poxa, como é que isso agrega valor à jornada do nosso cliente, como isso agrega valor à jornada do nosso colaborador. Seja ele colaborador puramente, como também o desenvolvedor de tecnologia, né? Então, as tecnologias que também facilitam a vida deste grande público, né? Que é o nosso maior público, inclusive, né? Por sermos o meio ser tecnologia, o nosso grande público no Digio, internamente são profissionais da área de tecnologia. Metade do banco é tecnologia. Isso público interno, né, que você está falando. Sim. E, assim, qual é o desafio na hora, então, de você atender esse público, né? Porque a gente de fora pensa assim, pô, já é um público fluente em tecnologia, mas de fora é sempre muito fácil, Bia, de fora tudo funciona, né? Assim, quando você cava um pouquinho mais e vai ver, qual é o grande desafio de gerenciar essa turma, né, com essa cabeça muito técnica? Eu imagino que tenha prós e contras aí, né? Sim. O que eu brinco, eu vim de uma empresa puramente de tecnologia, né, que oferecia serviços de tecnologia, e a sorte é que o público interno de tecnologia é um público muito necessitado, né? Não sei se é um lifelong learner na essência, né? Os profissionais de tecnologia comumente são pessoas que amam conhecimento, amam estar up to date e procurar tudo que de novo tem, né? Eles adoram ser os primeiros usuários de novas tecnologias e tudo mais. Então, por um lado, tem isso, e por outro tem justamente a questão de falta de foco, às vezes, né? Então, de alguma forma, o desafio é fazermos boas escolhas, junto com eles necessariamente, né? Porque isso também é muito importante, né? A construção de jornada, seja do colaborador, seja do cliente, ouvir o cliente interno, externo, já é metade da solução, inclusive esse é um dos nossos valores, né? Então, como é que eles também nos ajudam na tomada de decisão das tecnologias que a gente vai incorporar na organização e como eles vão ser treinados nessas tecnologias, né? E nós já tivemos uma experiência no passado, há uns 2 anos atrás, bem em 2020, né, no comecinho da pandemia, de uma proposta de uma nova forma de desenvolvimento.
E foi a partir da escuta dos colaboradores que a gente falou, putz, não é esse o caminho, né? Então, tem uma questão de ouvir, uma questão de considerar, uma questão de uma tomada de decisão, portanto, né, uma decisão co-criada, uma solução co-criada, e aí garantir a implementação, né? Garantir que, de fato, eles usem essa tecnologia. E se não usarem, por que que não estão usando, né? E por que que não, a tecnologia não está ali sendo aproveitada no seu máximo, né? Então, de fato, eu acho que passa sempre, Cássio, pela humanização, né? Então, Uhum. necessariamente, eu vou ter que ouvir o cliente, eu vou ter que ouvir o colaborador, vou entender o que tá, qual é o esforço, né? Qual é o esforço de qualquer um destes públicos para a utilização daquela tecnologia e como eu torno isso muito mais amigável, né? Porque não adianta nada ter as melhores tecnologias se as pessoas não estão aptas ou não estão querendo utilizar, não estão, de fato, abertas a ela, né? Então, a gente precisa, de fato, garantir que o humano e a tecnologia juntos produzam o seu melhor. E, Bia, é curioso você falar isso, porque a gente ouve muito, né, no mercado, o pessoal de RH, o pessoal da própria TI, falando sobre a retenção desses profissionais de TI, né, que é muito difícil. Tem uma briga desleal para nós Uhum. brasileiros por esses profissionais, né? Sim. Eles já são valorizados, porque são escassos, dizem que tem 200 mil empregos abertos no Brasil, né? Não sei se agora com o inverno das startups esse número caiu um pouco, mas se caiu, ele continua alto. E pior, né? Você tem ofertas de empresas do exterior vindo aqui com um salário mediano em dólar, que é um super salário em real, né? Exato. E aí fala-se muito da retenção dessa turma e tal. Você dá essa voz para esse público, eu imagino que seja também um fator de retenção, né? Porque o cara de TI não quer mais ser aquela pessoa, né, que está ali só, né, processando os códigos que alguém mandou ele fazer. Ele quer ter um pouco de, Uhum. vamos dizer, de contribuição autoral naquilo, né? Ele quer também conceber a solução. Tá Uhum. certo? É uma questão também de retenção, vamos dizer, de você subir o sarrafo do seu time, manter um time mais forte ali? Sem dúvida, escutá-los e considerá-los é condição básica e necessária. E, de fato, a retenção é cada vez mais difícil por isso, porque o mundo todo compete pelos profissionais Uhum. globalmente, né? E como eles foram criados em linguagens que o inglês é a língua, eles, de fato, conseguem trabalhar em qualquer lugar do mundo ou para qualquer lugar do mundo. Sim, e aí o que acontece? A nossa grande aposta na retenção é realmente no ambiente. Promover um ambiente no qual ele co-construa, que ele tenha essa não digamos, de alguma forma, a autoria, né? A autoria Uhum. daquilo que ele desenvolve, a decisão do que se prioriza, de como se prioriza, do que se faz primeiro, o que se ganha no banco, o que se ganha naquela squad, né? Então, de alguma forma, cada vez mais dar voz a eles, cada vez mais ele fazer parte, sem dúvida, atrai e retém. Claro que, às vezes, as propostas são absurdas, né? Então, quem é Sim. louco de recusar uma proposta que dobra? E aí aconteceu uma vez que uma pessoa foi e o que ele mais pede é para voltar, né? Então, assim, de fato, foi legal dobrar? Foi ótimo dobrar. Só que depois de meses você fala, poxa, aqui eu sou mais um, aqui eu não tenho escuta, aqui não sou ouvido, aqui eu não sou considerado. E aí ele pede muitas vezes para voltar. Faz alguns meses que não pede, mas Hum. recorrentemente ele procura a mim, a pessoa de produtos, a pessoa de tecnologia, a ABP, e ele, né? Estou dando um exemplo, mas são alguns exemplos, né? Então, de fato, a grande aposta, né, para reter tecnologia é humanizar essa relação, né? E acho que essa é a grande aposta, acho que no mundo, né? Até a gente está falando de intimidade artificial agora, né? Do SXSW, né? Foi dito lá, foi muito questionado isso, assim, poxa, as pessoas até quando estão juntas, a tecnologia está ali, né, nos tirando o foco, né? Então, como é que eu ponho a Uhum. tecnologia a nosso favor, né? Então, acho que em todas as áreas, né, da vida, acho que a discussão hoje que vai mais estar presente aí
é realmente a humanização, é realmente a escuta, é realmente o trabalho de valorizar o que o humano traz, né? Então, imagine, se a pessoa de tecnologia, se ela, aquilo que ele agrega à tecnologia é o grande valor, né? Porque a tecnologia por si só, a gente já sabe o que ela é Commodity, capaz. né? Não, sim, ela é capaz, mas ela está virando commodity, né? Não Exato. é o Digio, não é o Digio, né? Com seus diferenciais, porque tem uma tecnologia ultra exclusiva que tem a fórmula da Coca-Cola que ninguém sabe Não. qual é. Não, não, ele é por outras razões, ele é pelo que ele entrega, né? Pelo que alguém se junta, né? E eu queria falar de público externo, mas eu tenho mais uma pergunta ainda de público interno para você. Porque esses caras precisam saber de negócios, né? Ainda mais num banco. Pô, Uhum. o banco, claro que ele se esforça para ter todos os, né, os atributos de qualquer empresa, né, de serviço, de ser um lugar legal de trabalhar, de, né, ser um banco benéfico para a sociedade e tudo mais. A gente sabe que existem todos esses esforços, mas na última linha continua sendo um banco, né? Show me the money ali Claro, e tal, né? claro. E é isso que move o mercado, e isso não é uma crítica, é uma constatação até positiva. E essa turma, né, de TI não é muito do business por natureza, né? E não é, de novo, uma crítica. O médico também não é, o advogado também não é, né? Sim, É uma pessoa que treinou ali para, né, desenvolver fazer sistemas, aquilo. para fazer segurança, para mexer bem com dados e tal. Como é que você traz? Dá para trazer essa turma, educar, para pensar um pouco em negócios? Ou já estão vindo mais ou menos com essa cabeça do mercado, meio que já pegou, ou vocês têm que treinar? Então, sim, a gente precisa, a gente chama de imersão no negócio, a gente precisa que eles entendam do negócio. Então, cada vez mais, no processo de tomada de decisão, por exemplo, ali junto às squads, ali no momento de priorização, a gente tem cada vez mais discutido o negócio. Cada vez mais. Então, assim, a tomada de decisão dentro das squads, hoje, ela é cada vez mais baseada em negócio. Né? Então, vem a pessoa de produtos, traz a realidade do negócio, traz o desafio, e ali juntos eles definem as priorizações. Né? Então, de fato, seja via treinamento formal, digamos, né, que é o imersão no negócio, seja via no dia a dia, na tomada de decisão, o negócio ser o drive da decisão. Então, inevitavelmente, se a gente está falando que aquele, vamos fazer um caso real, spend, né? Então, o spend é quanto o cliente gasta no cartão de crédito ali. A gente tem um spend médio, queremos aumentar o nosso spend médio. Na hora da tomada de decisão na Squad, o que vai gerar, né? E ontem mesmo a gente discutiu uma solução muito legal, o que vai gerar para o cliente a possibilidade dele lembrar do Digio, usar mais o Digio e tudo mais, né? E ontem a gente foi priorizado no Squad uma solução bem interessante, né? O Digio, uma das coisas que eu amo no Digio como cliente, é ali a gestão do meu limite. Uma gestão muito fácil do meu limite, seja pela minha segurança, seja pela segurança do meu bolso, né? No mês que eu acabei de voltar de férias, então imagine minha fatura do Digio, fui para 2 países diferentes. Então, imagine a minha fatura do Digi. Então, Vezes 5, né? neste mês, eu fechei ali o meu limite. O que aconteceu? Eu fechei meu limite. Aí, Uhum. fui comprar um remédio caro. Aí, eu precisava abrir o Dançou. limite. É, Aí, ontem, eles já falaram, não, vamos priorizar uma solução que, se você tiver decidido por ela e tiver ali uma margem, automaticamente o cliente vai poder ser liberado. Não vai nem precisar entrar no aplicativo. sim. E eu falei, uau, que demais. Por quê? Porque é isso. Eu tinha que entrar no aplicativo, mexer o limite, tinha uma fila gigante atrás de mim. E aí, cara, quando você fica naquela, ai, meu Deus, eu preciso abrir o aplicativo, porque eu fechei, não foi o Didi que fechou o limite. Eu tinha fechado, né? E aí a gente ontem falou, não, vamos ter uma solução tecnológica para isso, que vai tornar a experiência do cliente ainda mais fantástica. Né? Então, se naquele momento eu preciso, eu vou ter ali a opção, ó, você está precisando de liberar limite, e você tem. Você quer? Quero. Uhul! Vou lá e não precisava, né? Hum. Em segundos eu resolvi o meu problema. Claro que eu resolvi em segundos um pouquinho maior do que alguns 2 segundos, né? Tive que resolver ali em 10 segundos, não em 2, sei lá, estou aqui chutando os números. Mas, de fato, Cássio, assim, a gente precisa, sim, formar as pessoas, né? Mesmo porque banco, e nós somos banco completo, né? Então, nós temos todas as áreas que um banco
múltiplo precisa ter, né? Então, nós temos Bacen como um regulador fantástico, né? O sistema financeiro brasileiro é um dos mais avançados do mundo há muitos e muitos anos, Uhum. né? Há mais de décadas. O Bacen faz um trabalho incrível, então somos extremamente regulados, e é isso que traz a segurança para os clientes, é isso que traz a segurança para as organizações. Então, por sermos banco de fato, a gente precisa muito treinar o pessoal de tecnologia para entender que, às vezes, a prioridade é o regulatório. A prioridade, às vezes, não é a tecnologia linda, maravilhosa, mas é o que o Banco Central determinou para todos os bancos. E vamos ter que cumprir, porque isso é o fortalecimento do próprio segmento, é o fortalecimento do próprio sistema financeiro, né? E se todos nós juntos tornamos mais fortes, nós tornamos mais fortes o país, né? De fato é isso, temos que fazer viabilizar os nossos negócios, né? O que você está falando tanto é verdade, Bia, que eu não vou citar aqui o país, depois em off eu te conto, mas eu tive num país uns anos atrás que não é muito regulado. Não vou citar porque de repente tem alguém que é dessa nação que está ouvindo a gente pode ficar chateado. Mas assim, não tinha né, a mesma força. É um país na América Central ali. Pô, você vê que as práticas, né, de mercado das instituições financeiras. Primeiro, assim, começa: o que é uma instituição financeira, né? Se você e eu decidimos abrir lá uma instituição financeira, pronto, a gente é uma, né? E daí para você virar, sabe, assim, um agiota é um pulo, né? Um agiota legalizado, que é o perigo, né? Então, o que eu estou dizendo nesse país eu lembro que eu senti essa fraqueza do sistema, né? E quem paga é a população, porque as Sim. empresas vão competir nas regras do jogo. Se é uma regra mais liberal, elas vão ser mais selvagens. Se é mais organizado como aqui, elas vão seguir mais a linha. Então, assim, um ponto que eu concordo muito com você, né? Assim, precisa ter regras claras, regras justas, né? E que protejam de alguma forma o cidadão. E esse cliente que você mencionou aí, né? Eu achei curioso você falar assim, pô, eu tive uma experiência, né, de ir lá, voltei de viagem e tal, fui tentar, e aí acho que cabe uma melhoria aqui, né? Isso anos atrás era uma coisa que soava como meio, sabe, assim, amador, né? Como assim, pô? Antes disso, a gente vai ter que fazer uma baita pesquisa, tal, e aprovar Vai ter que fazer o projeto. projeto, tal, eu vejo as empresas muito assim, né? Pô, tô sentindo isso aqui, aí vem o cara lá de UX, né, a gestora de UX, pô, também eu já ouvi isso, relato aqui de um cliente e tal, vamos testar. Funcionou, mantém, não funcionou, tira. Né? Cabe esse tipo de mentalidade ágil, mesmo com todas essas regulações? Assim, vocês conseguem ter essa cultura do implanta rápido, erra rápido, corrige rápido, desfaz rápido? Num ambiente de banco, dá para pensar assim? Dá para pensar sim, desde que a gente garanta as questões regulatórias, né? Então, por isso que as questões regulatórias precisam ser conhecidas. Precisa ser conhecido Tá. a natureza do banco, precisa ser conhecido qual é o nosso papel como intermediador financeiro e, portanto, o que é possível, o que não é possível, como o cliente garante a saúde financeira desse cliente na medida que a forma como se oferta os produtos e serviços. Então, sim, cabe, desde que dentro dos limites regulatórios. Então, isso também, às vezes, para quem é de tecnologia, Cássio, eles ficam bem bravos, É um pé porque no eles saco. querem ter mais criatividade, eles querem Claro. fazer coisas muito além do que eles veem, e às vezes não dá. E por isso que talvez ninguém tenha feito mesmo, certo? Porque quem fez ou não está mediante este regulador, né? E não é ainda um banco e não está mediante este regulador. Mesmo assim, o bancos, a própria BME, a própria B3, a própria Bacen, hoje eles já têm um olhar de banco para não bancos, né? Dado que existem muitos bancos digitais que não são bancos puramente dito. Então, o Banco Central já regula todo mundo, claro que existem níveis de regulação. Né? E nós, como somos 100% Bradesco, o nosso nível é máximo. Né? Nós somos considerados Bradesco, portanto, nós estamos sujeitos à regulação de um grande banco. Né? Sim. Porque é isso, um Bradesco, ele move o Brasil. Inclusive, ele nasceu
num momento em que os outros bancos só davam crédito para quem não precisava. E o Bradesco nasceu e nesses 80 anos, ele expandiu enormemente. A gente tem Bradesco Fluvial, inclusive, em lugares que não tem outra opção, a não ser uma Olha aí. agência É, barco, né? Porque, de fato, move o Brasil. Então, esses bancos, os grandes bancos, né? Bradesco, Itaú, Santander, são bancos, claro, fora o Banco do Brasil e Caixa, são os bancos que qualquer movimento fora da máxima regulação poderia tornar o país, né? Não, poderia preocupar a estabilidade do nosso país, né? Porque somos os grandes intermediadores financeiros. E essa relação é muito importante. Então, por isso que tem que ser ágil, para que a gente viabilize, né, a transformação da vida das pessoas pelas finanças. Todavia, temos sim que garantir todo o aspecto regulatório. Então, tem os limites da criatividade, tem os limites das possibilidades, mas que, a longo prazo, os limites que garantem a saúde financeira da própria empresa, dos clientes e assim por diante. Então, só tem ganha-ganha. Claro que eles ficam bravos, né? Quando a gente dá uma cortadinha na criatividade. Ah, mas é desse conflito de interesses que vem uma decisão equilibrada sempre, né? Uhum. Quando você não tem uma discussão ali, tem que tomar cuidado, né? Assim, pô, será que a gente não está, né, deixando de ver alguma coisa importante aqui, porque todo mundo concorda, né? Sim. E é muito interessante que o público de banco, né, Bia, está se segmentando muito, está se estratificando muito, né? Eu conheço instituição financeira que vai um pouco na contramão dos bancos digitais, né? Porque atende um público específico que gosta de ir na agência conversar, tomar um cafezinho, né? A gente já teve conversas em podcasts com bancos assim, né? Que falam, putz, a gente prioriza um pouco a agência física e tal. Aí tem os outros que são completamente digitais, você mal tem contato com a marca, né? Não, mal você toca a marca, talvez no máximo no cartão, né? E isso acontece porque tem público para tudo, né? Não é que um está certo, outro está errado, é que tem um público que é de um jeito, outro que é de outro. O Uhum. público do Digio me parece ser um público muito digital, né? Assim, até o nome indica isso, né? O nome do Digio. Aliás, eu tenho uma raiva de quem dá um nome para uma coisa que eu queria ter dado, sabe? Assim, que, o Digio é uma É baita sacada, maravilhoso. né? O nome, É pô, maravilhoso. perfeito. Assim, quem é o público de vocês? Como é que ele se comporta? Qual é a peculiaridade, assim, que vocês falam, putz, 15 anos atrás, no Bradesco, não existia isso, quando a coisa era mais offline. E essa é uma característica marcante do nosso público. Quem é esse pessoal que compra de vocês? Então, uma grande parte, especialmente Norte, Nordeste, Centro-Oeste, uma grande parte, o Digio foi o primeiro cartão de crédito deles, né? Mesmo porque a entrada no Digio, até o momento, necessariamente é via cartão de crédito. Ah, Então, a pessoa tem que ser aprovada, e o Digio foi o primeiro cartão para muitos clientes, né? Então, é um cliente que até poderia receber o salário em algum banco, mas não tinha acesso a crédito, né? E nós fomos o primeiro. Então, é muito gostoso, né, ouvir esse cliente, é muito gostoso atendê-lo quando ele precisa. E ele foi realmente convivendo ali com o nosso aplicativo, dando as sugestões, e foi ali evoluindo a experiência dele digital. Mas a gente também tem clientes, a gente tem um cliente com mais de 90 anos, que a gente adora esse cliente, porque ele, por exemplo, ele é um cliente que, de fato, ele precisa de ajuda, né? E ele adora o Digio, mas ele não usa necessariamente o aplicativo na sua totalidade. Isso que é legal, o cliente Digio, claro que ele é uma exceção, mas o cliente Digio, em regra, né, ele é um cliente que se resolve no aplicativo, e é um cliente que, para ele, aquilo basta, aquela relação basta, porque é o autosserviço, né? Então, se eu tenho um autosserviço que me atende, para que eu vou procurar falar com alguém, né? Agora, tem clientes que precisam falar com alguém, que gostam de falar com alguém, que gostam de tirar dúvida, que gostam de confirmar se, né, se algo está correto, se não está correto, o que ele pode fazer. E a gente também tem, claro, a escuta para esse cliente. Então, de alguma forma,
a nossa operação de experiência do cliente, a nossa operação é uma operação muito humana. Essa foi uma condição, isso é muito legal, né? Eu, como gerente de gestão, a minha experiência toda é gerente de gestão. Experiência do cliente foi no Digio que eu assumi essa área. E o conceito por trás é quem cuida de pessoas, cuida de clientes. Quem cuida de colaboradores também deve ter um olhar humano para os clientes. E a nossa escolha foi por uma operação humana. Então, a gente tem um parceiro que tem feito um trabalho muito, muito legal, né, no sentido de trazer a humanidade, né? E até estou lembrando aqui, eu conheço a Algar do século passado, foi a minha referência em humanidade, inclusive, né? Olha que legal. Ainda como gente de gestão, eu fui visitar Algar em 1998. Olha só. E foi muito legal, porque assim, ele foi referência ainda em educação corporativa, né? Referência ainda em valores e cidadania corporativa, em capacitação. Então, e de fato, operações como esta, que é humana, né? Faz toda a diferença, porque quando um cliente quer sair do aplicativo, quer sair da web e ir pedir ajuda, ele quer ter um atendimento, ainda que com inteligência artificial, um entendimento humano. E é possível, Uhum. inclusive, ter um atendimento humano com inteligência artificial, ao ponto da inteligência artificial também saber quando é hora de passar para o humano, e Sim. quando o humano receber, ter toda essa história para que ele dê o salto que a pessoa está procurando, né? Então, pessoas em tecnologias precisam realmente trabalhar juntas, né, para que a gente oferte a melhor experiência, seja para o colaborador, seja para o cliente, e que a gente vá além, né? E no crédito que você falou também hoje, né? A tecnologia é o que está viabilizando. Você não teria, eu imagino, condição, né, de analisar tantos clientes para Variáveis. oferecer o crédito, né? Como era feito antigamente, que tinha um analista de crédito, né? Mesa de crédito. Mesa de crédito e tal. É uma profissão que eu não sei se está extinta, mas está, se não tiver, está quase lá, né? Ou talvez esteja mais focada em algumas né, situações específicas, que aquela massa do crédito, né? A Hoje é massa é tudo por automatizada. algoritmo, né? É isso. E funciona, né, Bia? Funciona. Claro que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né, toda uma crise, né? São crises distintas em diferentes países, mas no Brasil hoje a gente tem sim, né, um nível de inadimplência bastante elevado, isso são dados públicos. Então, todos os bancos de diferentes portes, né, e isso é público, você vê nos resultados, está ali sofrendo junto com o país, certo? Todavia, os modelos são cada vez mais avançados, os modelos são cada vez mais automatizados, os modelos realmente cruzam cada vez mais variáveis, tem o próprio aprendizado do modelo, né? Então, toda a questão de machine learning, então tem o próprio aprendizado do modelo por si só, mas sim, existe a mesa de crédito sim ainda, Cássio, especialmente em PJ, mas existe também pessoa física, né? Então, nas pessoas Tá. jurídicas, não temos aqui, só até aproveitando para fazer aqui uma correção, nós temos vários parceiros PJ, né? Então a gente tem o B2B, mas a gente não tem um atendimento direto a pessoas jurídica, né? Tá. Então a gente tem parcerias pessoas jurídica para viabilizar pessoas físicas, é o B2B2C. Mas o Bradesco, obviamente, né, um dos bancos, até como eu falei, que movem o Brasil, existem as mesas de crédito PJ que sim, a análise passa por olhares muito além da tecnologia. E na pessoa física também. Nos diferentes segmentos da pessoa física, existe ainda a mesa de crédito, mas é claro, como você disse, para casos específicos. Porque os Uhum. modelos por si só, a inteligência artificial por si só, dá conta da grande massa. Agora, existem casos muito específicos, até pela questão regulatória, que a gente tem que pôr uma lupa, e aquela lupa demanda uma análise humana de variáveis distintas que a tecnologia jogou ali para a pessoa com conhecimento muito mais amplo poder... E isso, claro,
poder ali analisar, e isso depois retroalimenta o modelo de crédito também, né? Então, o modelo de crédito, a gente sabe aquela, igual a versão do nosso aplicativo, né? 10.1.2, nossos modelos de crédito também têm N versões, conforme a gente vai aprendendo com o mercado, com os clientes, né? Então, também a gente vive avançando nos nossos modelos. Legal. E Bia, para a gente fechar aqui, a gente está gravando, só para situar as pessoas, a gente está gravando aqui em meados de abril, né, de 2023, e a gente está vendo o mercado, né, de fintechs, né, assim, muito agitado. Das techs em geral, né, das startups em geral, desde o ano passado, desde 2022, né, quando mudou um pouco a diretriz, né, assim, os investidores antes aportavam dinheiro ali nas empresas e falavam, ó, cresçam, 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 né? Porque lá na frente a gente, de algum jeito, consegue resgatar. Você tem uma base grande, você resgata. Aí, com essas variáveis todas, né, juros mais altos, mudança de comportamento pós-pandemia, guerra na Ucrânia, tudo, o dinheiro ficou mais escasso, né? Então, os investidores hoje chegam e falam assim, olha, crescer é bom, mas tem que deixar dinheiro na mesa o tempo todo, né? Então muda um pouco a diretriz, aí você vai vendo ondas de demissão, né, no mundo e no Brasil também. Como é que isso bateu para vocês, assim, Bia, tanto o Digio quanto o mercado? Você, Bia, como é que está vendo esse momento, assim? Bate para todo mundo do mesmo jeito, do tipo, olha, show me the money, né? Deixa dinheiro na mesa, cresça e você é uma empresa e não conte aqui com esse padrinho rico agora para te aportar mais dinheiro quando precisar. Como é que você está sentindo isso? Bem, sem dúvida, é o ano da eficiência do ponto de vista global, né? Todos os países estão buscando mais eficiência, fazer mais com menos, fazer melhor, fazer mais barato e deixar mais dinheiro na mesa. A rentabilização dos bancos digitais é um grande desafio. O Digio, né, ele era Banco do Brasil e Bradesco, desde fevereiro de 2022 somos 100% Bradesco. Como sempre tivemos sócios muito conhecedores do mercado, né, bancário, óbvio, né, são os dois dos principais players do Brasil, sem dúvida, desde o início a gente teve muita consciência de que rentabilidade é fundamental. Então, a nossa estratégia nunca foi crescimento, Cássio, né? A nossa estratégia sempre foi crescer com rentabilidade. Temos ainda desafios incríveis pela frente, sim, mas a gente acredita que estamos no caminho, né? Estamos no caminho correto, estamos, sim, como todos, tendo desafios, mas a gente acredita. Agora é fato, todos os investidores, né? Então, no caso, a gente tem ali 100% Bradesco. Todos os bancos digitais ou fintechs que demandam investimentos de vários fundos ou de vários investidores brasileiros e internacionais, todos estão pedindo rentabilidade. Então, necessariamente, o mercado vai mudar. O mercado precisa se adaptar a uma realidade que é global, né? Nós precisamos, sim, ter um modelo rentável, crescer apenas não é o caminho, não adianta você ter 30 milhões de clientes se só uma fração disso for ativa e se só uma fração disso, por exemplo, gera spend, né? Então, por quê? Porque o arranjo total, o sistema financeiro tem toda uma engrenagem para funcionar, né? E necessariamente vão ter ajustes em todos os bancos, necessariamente por sobrevivência, ou então os bancos não deixarão de prestar o serviço para o cliente. E para que o cliente continue a ter o banco de sua preferência, ele sim precisa ter um banco também rentável. Tem que ser ganha-ganha. Né? Não existe uma relação desequilibrada, né? A natureza da coisa é o equilíbrio, né? Lembra que a gente até falou das forças, né? Em toda discussão tem que ter forças dos dois lados, né? O equilíbrio da relação é o equilíbrio da conversa. Então, necessariamente, os bancos vão ter que se ajustar a isso, os bancos digitais e as fintechs. Então, é uma realidade de todos. Claro que alguns mais, dependendo da composição societária ou do investidor, alguns menos, mas todos terão que buscar rentabilidade, terão que gerar mais eficiência, terão que ter modelos que fiquem de pé, né? E a sorte é que nós já estávamos desde a origem, né? Dado a nossa origem, desde a origem a gente sempre teve isso presente. Então, nosso crescimento ele foi um crescimento comedido e ele foi necessariamente por
cliente que tinha crédito, né? Então, portanto, é um cliente que gera spend, é um cliente que gera movimentação, é um cliente interessante para o banco. Claro, porque a natureza do banco é a intermediação financeira, né? É você pegar de quem tem excedente, remunerar por isso e conceder para quem precisa, né? Esta é o papel do banco, né? Então, a gente precisa... Só que para exercer isso, a gente precisa ter uma relação equilibrada dos dois lados. Então, acho que o desafio é de todos, mas estamos muito confiantes de que iremos ter um bom resultado nesse desafio. Muito legal. Bia, quero te agradecer muito pelo papo. É uma delícia conversar com você. Flui, que a gente nem vê o tempo passar. Verdade, eu adoro conversar. E conversa Adoro super bem. compartilhar, adoro trocar ideias. Muito obrigada pelo convite. Não, que bom que você gosta, porque você faz isso super bem. Então, eu que agradeço. Obrigado por participar. A gente sabe que seu tempo é super concorrido, de modo que a sua contribuição é muito valiosa. Obrigado, viu, Bia? Muito obrigada. Um prazer estar com todos vocês aqui.